Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas que inspiram, sabe? Uma história que mostra como um único ato de bondade pode ecoar por gerações. É uma lição e tanto sobre causa e efeito. Vamos lá. E o ponto de partida de tudo isso é justamente este princípio, a caridade. Aquele ato de dar sem esperar absolutamente nada em troca. É essa generosidade que bota para rodar uma corrente de eventos simplesmente incrível. Para começar, nossa história nos leva para uma área rural da Escócia. Um lugar com paisagens lindas, mas onde a vida era bem simples e, vamos dizer, bastante dura. E é aqui que a gente conhece o nosso personagem principal, um homem chamado Fleming. Ele era um fazendeiro pobre, que trabalhava de sol a sol na terra para sustentar a família. Num dia que parecia igual a todos os outros, a rotina do Fleming é totalmente quebrada por um som que veio de um pântano ali perto. Um grito de socorro. Ele não pensou duas vezes, largou as ferramentas e saiu correndo para ajudar. Chegando lá, ele se depara com uma cena terrível. Um menino, apavorado, afundando numa lama escura e espessa. Com muito esforço, o Fleming consegue tirar o garoto de lá e o salva de uma morte que parecia certa. Essa atitude, um ato puro de compaixão, foi o que deu início a tudo que viria depois. Bom, essa história poderia muito bem ter acabado aí, né? Com um ato heróico que ninguém ficou sabendo. Mas não. No dia seguinte, a consequência da boa ação do Fleming bateu literalmente na porta dele. Imagina a cena, uma carruagem super elegante, uma coisa raríssima de se ver por ali, para bem na frente da casa humilde do Fleming. De dentro sai um nobre que se apresenta como o pai do menino que foi salvo. Ele estava ali, claro, para agradecer pessoalmente. O nobre, muito grato, insistiu em dar uma recompensa ao fazendeiro. Para ele, um ato de bravura como aquele não podia passar em branco. Então ele ofereceu uma boa quantia em dinheiro. Só que o Fleming, fiel ao que acreditava, recusou na hora. Ele não salvou o menino pensando em dinheiro ou reconhecimento. Para ele, foi um ato de humanidade. Isso não tem preço. E bem no meio dessa conversa aparece o filho do próprio Fleming. Ver o menino ali deu uma ideia completamente diferente para o nobre. Um outro jeito de retribuir aquela gentileza. Já que o fazendeiro não ia aceitar dinheiro de jeito nenhum, o nobre fez uma nova proposta. Em vez de uma recompensa imediata, ele ofereceu um investimento no futuro, a educação do filho do Fleming. Ele daria ao menino todas as oportunidades que o pai dele nunca pôde ter. E essa sim era uma oferta que o Fleming não podia recusar. Ele enxergou ali a chance de dar ao filho um futuro com que ele nem sequer sonhava. O acordo foi fechado, não com dinheiro, mas com um aperto de mão e uma promessa. Pois é, o tempo passou e o nobre cumpriu a palavra dele. Aquele acordo ia mudar não só a vida do filho do fazendeiro, mas, de um jeito que ninguém imaginava, o rumo da história da humanidade. E o filho do fazendeiro? Ele aproveitou cada segundo da oportunidade que ganhou. Ele se formou numa faculdade de medicina super prestigiada em Londres, a St. Mary's, e estava prestes a fazer uma descoberta que o deixaria famoso no mundo inteiro. O nome daquele menino era Alexander Fleming, e a sua grande descoberta foi a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo, que simplesmente revolucionou a medicina e salvou um número incontável de vidas. O investimento do nobre rendeu frutos para toda a humanidade. Mas calma aí, a história não termina aqui. O círculo do destino ainda não estava completo. A pergunta que fica é, e o filho do nobre? O que aconteceu com aquele menino que foi salvo do pântano tantos anos atrás? Anos mais tarde, o filho do nobre ficou muito doente. Ele pegou pneumonia, uma doença que, naquela época, era quase uma sentença de morte. Mais uma vez, a vida dele estava por um fio. E o filho do nobre era ninguém menos que Sir Winston Churchill. E o que salvou a vida dele da pneumonia? A penicilina, descoberta por Sir Alexander Fleming. Percebe? A bondade de um pai salvou um menino, e o filho desse mesmo pai, anos depois, salvou o mesmo menino, que agora já era um homem. Essa sequência de eventos é inacreditável, né? E nos deixa uma lição muito poderosa sobre como nossas vidas estão conectadas e sobre a importância de cada uma das nossas ações. É aquela velha história, né? A gente realmente colhe o que planta. Um simples ato de bondade, feito sem esperar nada em troca, floresceu e deu frutos de um jeito que ninguém poderia imaginar, mudando o destino do mundo. A lição dessa história é um convite para a gente viver com um espírito mais generoso. Fazer o certo como o fazendeiro, não por uma recompensa, mas porque é o certo a se fazer. Amar e se entregar às paixões, porque a gente nunca sabe o impacto que podemos causar.
No fim das contas, a grande mensagem que fica é que os efeitos das nossas ações, principalmente aquelas que nascem da bondade, podem ir muito, muito além do que a gente consegue imaginar. Nunca subestime o poder de um pequeno gesto. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.